Olá a todos os irmãos, espero que este devocional encontre a todos muito bem. E hoje eu vou estar falando uma mensagem a respeito de tempo de preparação. A passagem bíblica que eu vou começar lendo hoje, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 2. Eu estou lendo numa versão Almeida da Bíblia. Na minha Bíblia diz assim, tem o subtítulo As bodas em Caná, a água feita vinho. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 metretas. Metretas era uma unidade grega que variava de 22 a 40 litros, dependendo da fonte histórica. Então cada um desses recipientes tinha entre 44 e 120 litros d'água, então grandes recipientes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, esse relato é um relato bem marcante, porque foi a primeira aparição milagrosa de Jesus em público, que não tenha sido um grupo muito pequeno de seus discípulos. E o relato traz uma mensagem subentendida que também é muito importante. Jesus viveu cerca de 30 anos, dependendo das fontes, essa idade é um pouquinho variável, mas cerca de 30 anos numa vida de relativa obscuridade, né? Nós temos pouquíssima informação na Bíblia a respeito dos anos de Jesus que antecederam o começo do seu ministério, né? Tem algumas informações sobre a juventude de Jesus em livros considerados apócrifos, mas elas são de baixa confiabilidade, então os relatos existentes são poucos e de baixa confiabilidade. O Champlin, que é um grande analista e comentarista bíblico, ele, no seu livro, que justamente fala sobre esse capítulo específico, ele afirma que Jesus, na época, provavelmente era o único carpinteiro da sua cidade. Uma coisa também muito importante, muito interessante, na verdade, Justino Mártir, que foi uma pessoa que viveu no ano mais ou menos 150 depois de Cristo, ele afirmava que os objetos que tinham sido produzidos por Jesus, na época que ele era ainda carpinteiro, eram muito procurados, ainda na época dele. Então, provavelmente ele desenvolveu durante esses 30 anos, antes de iniciar seu ministério, essa profissão, e cuidava de casa e fazia coisas que Deus mandava ele fazer, mas naquele ambiente doméstico e sem muita aparição e sem muito impacto na vida de muitas pessoas distantes. É muito provável que Jesus também tenha sustentado a sua família, porque provavelmente também o seu pai José faleceu antes de ele começar o seu ministério. Como Jesus era o primogênito de uma família que acabou se tornando um pouco maior, ele tinha pelo menos 4 irmãos homens e também irmãs. Por ser o primogênito, quando o pai falecia, era o filho mais velho que assumia o compromisso de sustentar a sua família. Então, antes do ministério de Jesus começar publicamente, ele provavelmente foi responsável pelo sustento da sua própria casa também. A gente tem inclusive o relato de Mateus 13, 54 e 57, em que Jesus está de novo pregando na região de Nazaré, onde ele cresceu, e lá o povo acaba se surpreendendo com as informações que ele traz e com a autoridade que ele tinha, e pergunta, não é esse Jesus dos seus irmãos? E citam os irmãos de Jesus e as irmãs, e por isso naquela região foi muito difícil de ele ser aceito, né? Mas isso nos leva a pensar por que Jesus teve que esperar tanto tempo, né, até chegar aos 30 anos de idade para iniciar o seu ministério. E a Bíblia nos dá algumas respostas a respeito disso. Um dos motivos, entre outros, um dos principais motivos, que o Champlin comenta também no seu comentário bíblico,
é que seria impossível para a sociedade daquela época aceitar um indivíduo como Jesus ou como João Batista, que o antecedeu, por muito tempo, porque eles tinham pensamentos tão revolucionários e que contrariavam em tantos pontos a religião vigente até então e as práticas da religião até então, que seria muito difícil para aquela sociedade tolerar eles por muito tempo. Então, o ministério de Jesus, se a gente olhar o Evangelho de João, por exemplo, seguindo a datação do Evangelho de João, provavelmente o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos. Se a gente seguir os outros sinóticos, né, ou sinópticos, que são os outros 3 evangelhos, o ministério de Jesus teria sido ainda mais curto, com cerca de 1 ano de duração. Então, um dos motivos de ele ter esperado é que depois que ele iniciasse esse ministério, ele teria pouco tempo. Mas um segundo motivo, que é muito importante, é que nesse tempo houve um aperfeiçoamento de Jesus. Esse conceito de aperfeiçoamento é importante, que é uma das virtudes do ser humano, porque ele nos leva à compreensão da natureza humana de Cristo. Então, a visão cristã hoje em dia, depois de alguns séculos de estudos e com base nos ensinamentos de Cristo daquele tempo, entende que Deus, na forma de Jesus Cristo, tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Essa compreensão é muito importante, de saber diferenciar as duas coisas, porque Jesus ele reunia ambas as coisas em uma só unidade. Nos primórdios da religião cristã, as pessoas já tiveram muita dificuldade em entender e algumas vezes se confundiram nessa questão de ele ser as duas coisas. Então, uma das doutrinas que pregava algo contrário a isso era o docetismo, que pregava que Cristo ele não tinha uma natureza física como todos os outros seres humanos têm. Uma segunda doutrina que surgiu alguns séculos depois, no século IV depois de Cristo, foi o apolinarianismo, que ele dizia que Jesus Cristo ele era parcialmente humano como nós. Então, se pregava que existia uma tríade de um corpo, uma alma animal e um espírito racional. Só que o espírito racional de Cristo teria sido substituído por um logos divino. Então, ele seria mais ou menos 2/3 humano e o restante não seria. Isso foi formalmente contrariado em 381 d.C., em Constantinopla, teve um concílio em que Apolinário e Gregório rebateram essa informação. Alguns anos mais tarde, em 451, em um novo concílio que foi feito, foi pregado, que foi na Calcedônia, o cristianismo calcedoniano. Foi feito um credo a respeito disso, que a religião cristã tem utilizado desde então, explicando e formalmente dizendo que Cristo tinha uma natureza totalmente humana e totalmente divina convivendo em harmonia. Isso é fundamental porque se Deus se apresentou na forma de Jesus Cristo como ser humano, ele tinha essa oportunidade de se aperfeiçoar. Isso é um ensinamento muito importante para nós levarmos para as nossas vidas também. Se Jesus Cristo compreendeu que ele, mesmo sendo Deus, tinha que se aperfeiçoar no estudo da palavra de Deus, na oração, no apoio que ele mesmo deu à família, quanto mais nós, com todas as nossas falhas, temos que buscar fazê-lo. Então Jesus ele entendeu que mesmo ele sendo Deus, ele precisava se preparar para o ministério dele. A gente vive um período agora muito complicado, esse período da quarentena, em que nós temos abundância de tempo para muitas pessoas e poucas coisas para fazer. Então o pastor Tiago, já no culto recentemente, falou sobre isso, de aproveitar o tempo que a gente tem agora para tentar melhorar em alguma coisa. Então, seja profissionalmente, seja pessoalmente, mas também no estudo da Palavra de Deus. A gente tem a oportunidade de se aperfeiçoar a cada dia. E esse aperfeiçoamento nos conduz, conforme a vontade de Deus, a poder auxiliar mais no futuro. Então, nós devemos ter entendimento da importância disso e tentar fazer sempre o melhor para estarmos prontos a servir quando for o nosso momento. Jesus, logo depois de ser batizado por João Batista, ele sofreu a tentação no deserto, né, que é narrado em Lucas 4, de 1 a 15. Tem um relato de Jesus por 40 dias sendo tentado no deserto por Satanás. Então, mesmo ele não deixou de passar por uma provação final antes de começar o seu ministério aqui na Terra. Que a gente possa seguir esse exemplo e nos períodos de dificuldade também buscar se aperfeiçoar, nos aperfeiçoarmos e seguirmos a Deus naquilo que a gente for chamado. Fiquem bem, uma boa semana a todos.